as 5 frutas e as 5 proteínas que os pets mais gostam. Esse é o assunto da nossa aula de hoje. Que os pets podem comer frutas e proteínas, isso você já sabe. Mas na hora de oferecer, fica aquela dúvida: qual o meu pet mais vai gostar? E hoje eu trago a nossa experiência de 9 anos de mercado da Chef de Animale para listar quais são as preferências dos pets. Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Muito bom dia. Como é bom já acordar, vir para cá e trazer mais conteúdo para vocês. Semana da Confeitaria para Cães e Gatos sendo um sucesso como sempre. A nossa ideia da Semana da Confeitaria para Cães e Gatos é trazer aí para quem ainda não está nesse universo da confeitaria pet, entender um pouquinho o quanto um petisco pode beneficiar, além de trazer aí muita patabilidade para o seu pet. Ingredientes gostosos, saudáveis e que vão fazer muita diferença no seu dia a dia. Eu estou aqui para falar um pouquinho da Semana da Confeitaria para Cães e Gatos. Para quem ainda não assistiu, corre que já saíram 2 super aulas, biscoito de peixe com cúrcuma e também ontem tivemos o hambúrguer pet. Pessoal, essa semana é muito enriquecida para vocês, tá? Para quem já está no mundo da confeitaria pet, para você que quer fazer um petisco diferente também para o seu pet, ou então para quem quiser entender um pouquinho mais sobre ingredientes que a gente pode oferecer. E hoje a minha listagem tem tudo a ver com isso, né? Como é difícil escolher apenas 5 para trazer aqui para vocês, tá? As 5 frutas que eu escolhi são frutas que estão aí mais na rotina, né? Frutas que vocês encontram com facilidade e também cheia de benefícios. A minha primeira da lista, fruta aí que a gente encontra em todo o Brasil, muita oferta dessa fruta, vários tipos e também a gente pode aí oferecer em qualquer estágio de maturação. Eu tô falando da banana. Banana todo mundo tem em casa, não é? A banana, pessoal, vocês têm que tomar muito cuidado com ela. É um petisco muito saudável, você pode sim oferecer. Mas quem assistiu o Reels que teve essa semana aí no nosso conteúdo, procura lá no feed, vai entender o que eu tô falando já diretamente. A banana, ela é muito calórica. Então, claro, como todo petisco, ele deve ser oferecido com moderação. Mas o que você talvez não sabia é que é possível oferecer a banana verde. Ela aí tem uma menor quantidade de açúcar, né? E ela pode ser oferecida não apenas como petisco, né? A banana é muito fácil de porcionar, você consegue cortar em pedaços muito pequenos, né? Além de ser aquela fruta que tá na verdureira ali no meio da sua cozinha e você tem muita facilidade para você comer e também para oferecer para o seu pet, tá? E a banana, além de ser uma fruta aí facílima para oferecer, ela é a mais tranquila para você adaptar em várias receitas da confeitaria pet, tá? Bolos, cupcakes, tortas ou até mesmo o sorvete, né? A cremosidade da banana fica incrível para fazer esse petisco. Minha segunda fruta da lista hoje é o mirtilo, o blueberry, aquela frutinha roxa bem pequenininha. Além do tamanho dela ser perfeito aí pra gente oferecer, né, pessoal? É o tamanho perfeito para você porcionar para o seu pet, colocar sobre a ração ou então também aí fazer uma calda, por exemplo, de mirtilo, tá? Confeitaria para utilizar em cima de tortas, bolos e também o mirtilo fica ótimo, a coloração dele é incrível para a gente fazer coberturas, tá? O nosso mirtilo, ele é rico em vitamina B, vitamina C, ele aí vai ser muito tranquilo para você oferecer. O mais bacana, gente, o mirtilo,
você pode fazer o congelamento dele inteiro, tá? Então fica muito fácil aí para você retirar também no seu freezer e fazer aí o porcionamento para o seu pet, tá? Uma frutinha muito rica. Se você não tem esse costume de consumir ou então oferecer para o seu pet, chegou a hora, é uma fruta maravilhosa. Aqui na nossa região a gente já encontra em todos os períodos o blueberry, o mirtilo. Claro que ele tem uma oscilação de valores, né, durante um período aí, mas é uma frutinha que a gente já encontra nos supermercados até mesmo congelada. Existem aí algumas, falando já aproveitando das frutas vermelhas, né? Eu sou fã das frutas vermelhas, mas não poderia trazer todas aqui na minha lista de 5 itens, né? Então por isso eu escolhi o mirtilo. Mas já dá uma dica para vocês também. Um produto que hoje a gente encontra com muita facilidade no mercado são essas frutas congeladas em alguns empórios ou até grandes supermercados, né? Existem aí algumas que vêm congelado não apenas o mirtilo, mas várias frutas vermelhas como morango, framboesa, amora. Então também é uma ideia bem legal aí para você ter no seu freezer para fazer picolé, essas frutas, ou então para utilizar também você compra o saco, ele vem em torno de 500 gramas ou 1 quilo para oferecer para sua família. Então, ofereçam frutas vermelhas, em especial o mirtilo, o blueberry, tá, pessoal? Ele é um antioxidante, ele serve aí para colocar também dentro de massas, né, inteirinhos, eles ficam lindos, as frutas vermelhas no meio da massa, então dá todo um charme. Além de ser um item facílimo aí para você utilizar na decoração de bolos, também cupcakes, fica incrível e dá um toque todo especial, tá? Meu terceiro item da nossa lista de frutas é a maçã. A maçã, ela é rica em fibras e também pode ser oferecido qualquer tipo de maçã. A maçã, o único detalhe é que você não pode oferecer as sementes, né? Então, por que eu trago essas frutas também mais comuns aqui, né? Na verdade, só o mirtilo aqui é um pouco diferente aí, né? Mas já englobando todas as frutas vermelhas. Mas a questão da maçã, né? Claro que você não vai oferecer uma maçã inteira para o seu pet, né, pessoal? Eu trago aqui a maçã porque, além dela também ser muito útil na parte da confeitaria, para fazer várias produções, também é uma fruta que a maioria das pessoas consomem na sua casa. Então, ela é muito fácil aí de você, quando você estiver consumindo uma maçã, né, você cortar um pedacinho e oferecer para o seu pet. A banana também pode ser congelada em pedacinhos. Se você não tem o costume e o seu pet gosta muito de maçã, de você consumir, o que você pode fazer é cortar em pedacinhos pequenos ou comprar aquelas maçãs bem pequenininhas aí para ir oferecendo e mantendo dentro da geladeira. Você pode passar um limão assim que você corta essa maçã para ela não ficar, não escurecer, né? É uma forma aí, se você não faz o consumo para sua família, ninguém da sua família consome na sua casa, é uma forma aí de você ter esse petisco e poder oferecer para o seu pet, tá? Então, as maçãs, elas são aí liberadas em todos os tipos de maçã, inclusive a maçã verde, tá, pessoal? Então, vocês podem sim porcionar essa fruta, sempre lembrando, né? Quando você for porcionar para o seu pet, sempre com moderação. Carol, quanto que eu posso dar de uma fruta ou então de uma carne para o meu pet? Pessoal, a gente, né, claro, isso é tudo baseado em calorias, mas para ficar mais fácil para vocês, por exemplo, se o seu pet ele come 200 gramas de alimentação natural por dia, ele pode comer aí 10%, tá, em petisco. Então, isso seria em torno de 20 gramas de petisco. 200 gramas é mais ou menos aí para um cão de 6 quilos, para vocês terem uma ideia, tá? O que as pessoas acabam pecando muito nos petiscos é isso, né, gente? Eles são cães, são muito pequenos, cães e gatos são muito pequenos. Então, tome muito cuidado, porque 20 gramas é uma quantidade bem pequena, tá? Então, claro, cada produto aí tem uma gramatura, né, em questão de volume, mas tome muito cuidado para não oferecer demais. E o quarto da nossa lista aqui de ingredientes é a
queridinha, né, pessoal? A melancia. Melancia também deve ser oferecida sem sementes. Ela também é antioxidante, tem vitamina C e ela é um petisco muito cheio de água, né? Então, pro verão, a melancia é muito indicada. O legal da melancia para fazer petiscos na confeitaria pet, né, e até na gastronomia humana, é que a maçã, com essa quantidade de umidade que você tem dentro dela, você consegue fazer petiscos, sendo aí a base líquida, maçã não, é melancia. A própria melancia você consegue liquidificar e ter um líquido maravilhoso, muito rico para você usar na confeitaria pet. É isso mesmo, pessoal, você pegar a sua melancia, retirar as sementes, colocar em um liquidificador ou em um mixer e liquidificar, você vai ver quanta água tem uma melancia. Esse líquido você pode utilizar de base mesmo, em vez de utilizar a água ou um leite de coco, né? Você pode aí usar a melancia como base nas receitas, tá? Fica ótimo. Melancia com uma mistura de hortelã, por exemplo, para biscoitos ou então uma base de bolo. Fica muito, muito, muito legal. Além da melancia ser fantástica para fazer picolés, né? Quem aí tem essas forminhas de picolé em casa, né? Bastante utilizada para as crianças também. Ó, uma dica aí para os pets e para as crianças. A melancia, assim como a próxima fruta que eu vou falar, como ela tem bastante umidade, você consegue inserir dentro dessa forminha e apertar com a ponta dos dedos. Quando você aperta, ela já vai soltar toda essa umidade e ela vai virar um belo de um sorvete, tá, pessoal? Porque quando você aperta, ela vai soltando aquela água. Basta você colocar o palitinho da própria forminha de picolé ou então colocar um biscoito que você já vai ter aí um super picolé pro verão, pro seu pet, com uma fruta que eles adoram. As frutas também podem ser misturadas com as proteínas. Eu vou falar um pouquinho sobre isso quando a gente entrar nessa listagem. Olha a Betina falando que gostou do meu penteado hoje. O que vocês acharam? Mais puxadinho? Confesso que lavei o cabelo de manhã, sequei ele meio pela metade, então a gente aproveitou e já faz um penteado, como diz a Betina. E a nossa próxima fruta é a manga, pessoal. Como eu comentei, essa fruta você também consegue fazer o picolé, tá? E outra opção da manga para oferecer aí em petiscos é você colocar ela como a nossa melancia, você consegue liquidificar, ela também tem bastante umidade e você também consegue inserir dentro das massas. Picadinho de manga dentro de uma massa de bolo, gente, fica muito bacana. A única coisa que eu preciso falar para vocês é que a manga, ela tem que ser bem cortadinha, tá? Quando for inserida dentro das massas aí, pra ela não ficar aquelas fibrinhas e ficar ruim na hora do corte do bolo. Muito importante pensar nos cortes, tá? Tanto de biscoito quanto de bolo, até mesmo de cupcakes, quando vocês estiverem produzindo. Ó, olha só, pessoal, bom dia para quem tá chegando agora. Muito obrigada, aqui petisco queridinho. Sejam bem-vindos. A gente aí já falou um pouquinho, né, das nossas frutas. Então, vou repetir aqui. Essa aula vai pro feed, então depois você pode rever ela. Mas só para quem tá chegando agora, a minha listagem das 5 frutas são a banana, tá? O mirtilo, a nossa maçã, melancia e manga, gente. Essa foi as minhas 5 frutas escolhidas com preferência dos pets, tá? Tem muita fruta que eu gostaria de pôr nessa lista aqui, mas com a lista de 5, escolhi apenas uma que é um pouquinho diferente aí, que é o mirtilo, né? Para englobar todas as frutas vermelhas, já poder falar um pouquinho para vocês. Mas as outras 4 frutas aí são frutas muito comuns. Lembrando aí, falei um pouquinho da utilização da confeitaria pet também, de cada uma. E o bacana é que você consegue trocar facilmente um sabor que seja de uma fruta por outra, tá? Então, usem essa dica. Petiscos que você encontra aí, um petisco de maçã, você consegue fazer essas alterações muito fácil pelas outras frutas, tá, pessoal? Então, não fiquem sempre na mesa.
aproveitem aí a base de uma receita para escolher outras frutas e fazer algo também diferenciado aí para o seu pet. Também fazer um teste, né, para os seus clientes aí, qual vai ser a que eles vão gostar mais. A gente que já está aí há 9 anos neste mercado, a gente sabe muito bem que os pets têm as suas preferências, tá, pessoal? Então, às vezes assim, o pet gosta muito, mas meu pet não gosta. O pet pode não gostar, é assim como os humanos, gente. A gente tem as preferências, tá? Não se frustrem quando um pet não gostar daquele sabor, porque é normal, tá? Mas uma hora você vai descobrir exatamente, até para aqueles pets mais seletivos que deixam a gente maluco tentando aí descobrir os sabores preferidos. E agora vamos começar com a nossa lista de carnes, de proteínas. Tem tanta proteína que a gente pode oferecer, né? Até das proteínas mais diferentes aí, como é o caso da carne de rã, que é aqui uma das proteínas, a proteína especial mais utilizada na chefe de animale, né? Então, também resolvi trazer aí proteínas mais comuns, né? Para todo mundo não ficar doido comigo, né? Poderia trazer um peru, um pato, uma codorna aqui, mas não quero complicar nada para vocês. Mas os pets gostam bastante. E claro, né? A preferência dos pets são as proteínas, as carnes, pessoal. Claro que tem pets, assim, não dá para falar que todos os pets, porque eu tenho alguns pets aqui que a gente trabalha que são na preferência das frutas, dos vegetais. Mas, no geral, a aceitação de petiscos, de bolos, de biscoitos, tendo uma proteína numa mistura com uma fruta ou um vegetal, acaba aí sendo muito mais atrativo, tá? Então, na minha listagem não poderia faltar, primeiro de todas, né, pessoal? Minha proteína escolhida é o fígado bovino, tá? Claro que quando a gente fala de alimentação natural, né, o fígado ele entra na categoria de vísceras, mas para petiscos, né, o fígado bovino é o primeiro da minha lista, gente. O fígado bovino, além de aí ser um atrativo para os pets no geral, tá? É muito difícil uma recusa pelo fígado, claro, pelo aroma dele, né? Então ele acaba sendo aí para fazer um petisco para aquele pet bem seletivo, tenta com o fígado bovino. Carol, e o fígado de galinha? O fígado de galinha também é ótimo, tá? Na confeitaria pet, mas pela minha experiência, a aceitação do fígado bovino ainda é melhor, tá? E o que pode acontecer, né? Claro que isso não é sempre, mas a gente acaba aí tendo um pouco no fígado de galinha, os pets às vezes quando consomem um pouco a mais podem ter algum tipo de desconforto. Então por esse motivo a minha escolha é o fígado bovino. Mais bacana do fígado bovino também, pessoal, a coloração do fígado bovino. Você consegue aí colocar ele em massas liquidificados e dar uma coloração muito parecida com a do cacau da nossa gastronomia humana. Então, para fazer brownies, cookies, né, a gente consegue aí essa coloração sem nem mesmo utilizar a alfarroba em pó, né, que é aí a nossa coloração mais parecida com o cacau. Além de ser, ele pode ser usado aí picado, batido, como recheio, até mesmo como cobertura, como base com gelatina e até misturar em recheios como com batata doce, abóbora nos bolos de aniversário, tá? Então, o fígado não poderia deixar de ser o meu primeiro nessa lista, tá? Eu adoro trabalhar com fígado bovino, gosto muito também de consumir o fígado bovino. Então, para quem não está acostumado ou tem um pouco de medo até de trabalhar com o fígado ele acaba sendo um pouco mais molengo, a coloração dele, o cheiro é mais intenso. Então, tem muita gente que não gosta de mexer no fígado. Por isso que eu falo dessa alternativa de você liquidificar. Fica muito mais fácil para quem aí não gosta muito dessa textura, né, de trabalhar com ele. Você liquidificando ele, você traz
todos os benefícios e também o sabor, além da coloração, tá? E o aroma do fígado, que os pets ficam enlouquecidos, tá, pessoal? Best aí, tanto para cães quanto para gatos. Olha só, a Gabi tá me perguntando se o hambúrguer também dá para usar o fígado. Gabi, na questão aí do hambúrguer, tá? Se você for usar o fígado, a minha recomendação é você misturar ele com uma das carnes, tá? Seja no frango, seja no lombo, ou seja até aí na carne bovina. Isso porque o fígado, ele fica muito líquido, tá? Então, se você for tentar fazer um hambúrguer apenas com o fígado, você vai ter que colocar uma quantidade muito grande de farinha. Então, no processador mesmo, tá? Em vez de você liquidificar, eu bateria um pouco de fígado, uma porcentagem aí de 20% em questão com a carne escolhida, bateria ele no processador, tá? Porque aí ele não ia ficar tão líquido, não ia soltar tanta umidade, ia ficar com pedacinhos, e aí sim adicionaria um nosso seco para dar um molde dos hambúrgueres, tá? Então, se vocês quiserem inserir o fígado, minha recomendação seria você misturar em outra proteína, que vai ficar bem mais tranquilo aí para você trabalhar, tá? Você vai ter dificuldade em dar o formato se você fizer apenas com o fígado, mesmo colocando na forminha de fundo removível, tá? Então, ele também, você colocando na forminha de fundo removível, como ele tem muita umidade, ele vai secar e vai acabar ficando bem pequenininho. Isso se ele não ficar com algumas imperfeições, como alguns furos, por exemplo, tá? O visual dele, o acabamento não vai ficar tão bacana. Então, por isso, a minha indicação da mistura com a nossa segunda proteína aí fica ótimo, que é a carne bovina. Desculpa. A carne bovina moída, em pedaços, né? Então, qual carne bovina usar na confeitaria pet? Gente, tem muitas e muitas carnes bovinas, muitos cortes que a gente pode usar, tá? Desde uma alcatra, coxão mole, coxão duro, patinho, um acém, até mesmo você pode aí usar algumas partes com ossos, retirando dos ossos com tranquilidade. Minha indicação, somente aí, tomem cuidado com as carnes muito gordurosas, tá? Então, assim, por exemplo, o músculo você, não é que você não pode usar na confeitaria pet, você pode tranquilamente utilizar. Só tome cuidado aí quando você for fazer a limpeza, né, dessa proteína, dessa peça de carne, para você retirar o máximo de quantidade de gordura, né? Diferente da costela, né, pessoal? A costela é muito gordurosa e a gente já sente essa gordura, né? Quem aí gosta de comer costela sabe do que eu tô falando. Eu sou apaixonada, mas é uma carne assim que eu tenho que comer muito de vez em quando, em uma quantidade muito pequena, porque eu, quando consumo, eu já sinto toda a gordura por dentro da minha boca, entende? Então, assim, ela a aparência dela, o visual dela, você já nota isso. Então, só tomem cuidado com essas carnes muito gordurosas. Carol, posso usar carne de segunda, né, na confeitaria pet? Pode, mas o que você precisa aí? Ter confiança no seu açougueiro, conhecer também, né, já essa carne. Então, utilizar aí carne de segunda não tem problema nenhum. Carne de segunda normalmente são as misturas, as aparas, né, que eles vão tirando das carnes e então depois ela é moída. Então você pode utilizar sem problema nenhum, desde aí de que ela não seja aquela carne visualmente muito gordurosa, tá? Então, não poderia deixar de colocar a carne bovina por ela ser a mais comum, por ela ser a mais confortável também para os tutores, né? Assim como o peito de frango, né? O frango, no geral, é muito bacana de utilizar, tá? Não somente o peito de frango, ou até mesmo o sassami, tá, pessoal? Podem usar o sassami na confeitaria pet tranquilo. O sassami, ele só tem aquele fiozinho no meio, né? Então, quando você for processar, por exemplo, para fazer bolinho, que fica um pouco mais difícil de você tirar ele na hora do corte, quando você for boleando esses bolinhos, tomem cuidado para ir retirando sempre, tá? Esse cordãozinho para não ficar desconfortável para o pet se alimentar. A coxa do frango, tá, pessoal? Ela tem menos fósforo, então para cães, gatos que têm problemas renais, por exemplo, ela seria a mais indicada, tá? O frango é muito versátil já no mundo da gastronomia humana, então a confeitaria pet não deixa de ser diferente.
utilizado aí para fazer até mesmo os hambúrgueres, né? Ontem a gente já mostrou aí como fica legal o visual dos hambúrgueres com o peito de frango, mas você pode fazer até mesmo com a coxa de frango processada, se você não conseguir aí moída, né? Por que existe aí grande dificuldade, tá, pessoal? Só comentar sobre isso. Grande dificuldade de você encontrar essas proteínas moídas, né, em açougue. Hoje em dia, no supermercado, você já encontra, né, como se fosse aquelas mortadelas, quem aí já viu, peito de frango moído, né, existe já na maioria dos supermercados esse tipo de produto. Mas outras proteínas, como o lombo, um cordeiro, um lombo de porco, por que é tão difícil encontrar? Vocês sabem? Porque existe aí uma lei, né, pessoal, que quando você vai moer algum tipo de proteína, você precisa ter um equipamento específico para aquela proteína, tá? Você não pode aí utilizar mesmo maquinário para ir moendo diversas carnes. Isso porque ficam resíduos mesmo com a limpeza, né? Então, é por esse motivo, tá, que a gente tem uma dificuldade maior em encontrar. Então, por isso essa dica, né, quem assistiu a aula do hambúrguer ontem, viu que eu já comentei, o processador é um ótimo aliado na confeitaria pet. Para você aí não ter que comprar um moedor de carnes, por exemplo, né? Claro que quando você processa, ele não fica com o mesmo aspecto de uma carne moída, né? Mas ele fica ótimo para você conseguir bolhar e fazer hambúrguer, fazer bolinhas de carne, enfim, até mesmo para utilizar como recheio, né? Em vez de desfiar um frango, por exemplo, tá? Você processa, coloca em uma frigideirinha, nem é necessário colocar óleo, vai colocando um pouquinho de água só para não grudar e você já vai ter um ótimo resultado. Não só com o frango ou com a carne, né, pessoal? Mas com qualquer outro tipo de proteína. O único detalhe, corte em cubos pequenos ou médios para não acabar aí sobrecarregando o seu processador e queimando, tá? Então, o hambúrguer de frango, eu achei que a cor ficou meio estranha. Daí dá pra colocar cúrcuma também pra ficar com uma cor mais bonita, né? Dá sim. O hambúrguer de frango, ele é bem característico, né, pessoal? Ele fica mais esbranquiçado mesmo. Você pode adicionar nos hambúrgueres temperos em geral, tá? Só lembrando aí que a cebolinha, o alho poró também são proibidos na confeitaria pet, né? Mas em forma geral, os pós também, não só a cúrcuma, mas outros pós para temperar também ficam muito bacana, como o pó de gengibre, tá? Então, a ideia é sempre, né? Não só nas nossas lives, no nosso conteúdo da Semana da Confeitaria Pet, mas na comunidade Chefe de Animale, é trazer uma base muito bacana para vocês, tá? A cúrcuma vai ficar com o visual bem amarelado, tá? Eu acho que vai perder um pouquinho a característica do hambúrguer, ficar tão amarelo. Mas dependendo aí até para uma festa temática, né? Fica muito bacana. Até mesmo colorir as massas com outras cores, como pó de beterraba, pó de espinafre, enfim. Até mesmo na massa dá para usar a cúrcuma, tá, Gabi? Fica muito bacana. Ótima ideia aí da Gabi, né? Eu acho interessante essas lives que a gente vai cada vez mais trazendo um pouco de informações também sobre as nossas aulas da Semana da Confeitaria. E a minha quarta opção, né, vai ser o lombo suíno. Na verdade, as carnes suínas no geral também são muito bacanas para usar. Porque eu escolhi o lombo. O lombo, muito fácil de encontrar, todo mundo encontra, né? Outros cortes aí, alguns a gente acaba normalmente encontrando eles já temperados, né? E o lombo ele não contém tanta gordura, né? Então, assim, pode usar outros cortes de suíno? Pode, uma paleta, por exemplo, fica muito bacana, tá? Então, vocês podem usar. Mas o lombo, ele fica aí muito fácil de fazer o corte, também fazer o processamento dele, né? Receitas como biscoitos, bolos, no geral, tá? Você pode ou colocar junto com um líquido e liquidificar esse lombo, ou então fazer esse processo do processador. Você que nunca ofereceu um porco para o seu pet, você vai se impressionar com o quanto que eles gostam e aceitam bem essa proteína. Foi uma das proteínas que, quando eu comecei na Chefe de Animale, foi uma das proteínas que eu achei que
que não seria tão bem aceita assim. Porque a gente já tem essa visão, né, pro pet de carne bovina, de frango, ou então de vísceras no geral, né? Então, é por esse motivo aí eu achava que não ia ter uma aceitação tão incrível. Mas, às vezes, é aí por falha da gente nunca tentar ter oferecido, né? Ou então não ter nenhum conhecimento que você pode, sim, ofertar essa nossa proteína para o seu pet, tá? Tanto para cães quanto para gatos. E as últimas proteínas que não poderia deixar de falar aqui. Quem imagina qual é a minha última proteína escolhida de hoje? Já vou falar para vocês que são os ovos, gente. Ovos em geral. Ovo de galinha, ovo de codorna, até ovo de avestruz. Você pode oferecer para o seu pet. Sabia disso? Ovos de codorna são ótimos por causa do tamanho dele, né, pessoal? Claro, não em conserva, tá? A gente tá falando do ovo natural. Além de você poder utilizar o ovo de codorna até para fazer receitas pequenas. Sabe aquela receita que você encontra, que ela é muito grande, que utiliza um ovo de galinha inteiro? Você quer fazer apenas para o seu pet, uma quantidade muito pequena, como, por exemplo, um bolinho, né? Um bolinho de carne, né? Que é uma mistura. Até dei a dica esses dias nos stories para você fazer para inserir medicação. Uma mistura de uma proteína, de uma carne, de um frango ou de um lombo suíno com um ovo e um pouco de aveia para você conseguir bolear e fazer bolinhas para colocar medicação ou então para oferecer para o seu pet. Se você quer fazer uma menor quantidade, por que não usar o ovo de codorna? Você consegue aí ter um petisco, uma quantidade bem menor e ele vai ficar tão saboroso quanto, tá, pessoal? Então, essa é a grande questão dos ovos. Ovos, assim como no mundo humano, gente, ele é um produto incrível para usar não somente na confeitaria, como também nas alimentações natural. Carol, você falou do ovo de avestruz aqui, né? Claro, né, pessoal? Se você tem aí um ovo de avestruz, tô falando aí numa situação onde você vai abrir um ovo e vai utilizar uma pequena quantidade para o seu pet, né? Então, só quero dar essa informação para vocês. Eles são permitidos também, mesmo aí a gente não tendo tanto o costume de consumi-los, né? Diferente do ovo de galinha. Gente, ovo tem vitamina A, tem vitamina E, tem vitamina do complexo B, tá? Tem muitos minerais. O ovo é muito fácil de porcionar. A maioria das pessoas, se não tem, deveriam ter o costume já de consumir ovos na sua casa. Ovos cozidos, ovos fritos, ovos mexidos, né? Tem tanta opção aí como inserir o ovo para o seu pet, sendo um pet pequeno, né? Eu não vou dar um ovo aí de 35, 40 gramas para um pet que come 100 gramas, né, pessoal? Mas eu recomendo a vocês tomarem um costume, já que quem come ovos de manhã aí, você fazer um ovo mexido, separar um pouquinho para o seu pet e então temperar, colocar sal e os temperos aí que você tem o costume, é uma maneira muito fácil de você ter como oferecer esse petisco, né? Sem aí ter que abrir um ovo inteiro apenas para o seu pet. Outra situação, ovos cozidos, tá? Falei aqui, pessoal, do ovo de codorna, né? O ovo de codorna, para quem aí vocês encontram nas balagenzinhas, né? Vem, não sei dizer quantos que vem agora, mas deve vir acho que 24, né? Aquelas cartelinhas de ovo de codorna. Uma opção, quando você for fazer, você quer ter um petisco muito fácil para o seu pet, cozinha esses ovos, tá? Não todos, claro, né, pessoal? Uma quantidade que dê para mais ou menos 3 dias. Mantém nas geladeiras eles ainda com casca. E quando você for oferecer, você então retira a casca para oferecer para o pet. Isso aí também pode ser feito para você que consome ovos, né, e não sabe como armazená-los. Depois de cozido, você pode manter ele na casca na geladeira, tá? Então é uma forma aí de você ter um petisco rápido para você ou para o seu pet, tá? Eu realmente sou apaixonada pelos ovos no geral, tá, pessoal?
Olha só, Prince, ultimamente o ovo de galinha tem vindo tão pequeno que parece de codorna. Verdade, né? Tem aí algumas opções de ovos, ovos caipiras também, tá, pessoal? Então, procurem. Eu confesso aqui que depois que eu achei um lugar para comprar ovos, que era de uma granja pequena aqui perto da nossa região, né? Quem não sabe, a gente está em Balneário Camboriú. Tem uma granja aqui pertinho em Itajaí, onde os ovos são maravilhosos. Gente, quando você encontra um fornecedor de ovo bom, é difícil você se acostumar novamente com esses ovos de supermercado, tá? Pessoal, esses ovos tradicionais aí, porque realmente eles têm vindo muito pequeno e essa até é uma dificuldade muitas vezes nas receitas, né? A gente aí tenta não complicar e utilizar o termo sempre de um ovo de galinha nas receitas, né? Mas às vezes os ovos têm tantas alterações que acaba aí despadronizando algumas receitas, tá? Então sempre quando tiver ovos de galinha, né, o ovo em alguma receita, se atentem. Até obrigado a Prince Gourmet aí por me lembrar para falar desse assunto, né, que a gente acaba às vezes não comentando com vocês, mas, por exemplo, as nossas apostilas, os nossos conteúdos, aí quem é aluno da comunidade Chefe de Animale entende o que eu tô falando, as nossas medidas são todas por gramaturas, até para você poder aí ter mais tranquilidade, né, na hora de fazer essas receitas. E o ovo tem se tornado sim um grande problema por esse motivo exatamente aí. Os ovos oscilam muito, muito, muito de tamanho e cada vez tem vindo mais pequeno. É incrível, né, pessoal? Eu quero tentar chamar aqui a Carla, que é uma aluna nossa. Deixa eu ver se ela tá aqui com a gente, pra gente conversar um pouquinho. Queria chamar os alunos aí pra gente... Vamos ver se ela tá aqui, me dá um oizinho. A Carla. E aí, me contem, alguém já fez as receitas da Semana da Confeitaria? Eu sei que ontem a gente teve aí o hambúrguer, mas na segunda-feira... Vou ver se a Carla tá por aqui. Mas na segunda-feira a gente... já teve aí a situação para vocês pedirem para fazer um biscoitinho, né? O biscoito de peixe, gente, também, assim como o hambúrguer, né? A gente tem várias opções para trocar, né? Essa proteína. Então, falei de tantas proteínas aqui hoje, tá, pessoal? Se vocês quiserem fazer essa troca, tanto nos hambúrgueres quanto nos biscoitos, é permitido e fiquem muito bacana. Só quero lembrar aqui que qualquer alteração, seja uma alteração de proteína, ou seja uma alteração de uma farinha, ou então um óleo, até mesmo um líquido, qualquer alteração que você faça, ela acaba aí sendo necessária uma quantidade maior ou menor de farinha, de um produto seco, principalmente quando você troca a farinha. Então, se atentem muito nas nossas aulas para vocês aí terem a possibilidade de realmente conhecer cada tipo de proteína que vocês estão utilizando, tá? Então, olha só, a Carla não está conseguindo participar, apareceu aqui. Então, quando vocês fizerem essas mudanças, observe muito, muito, muito o ponto nos vídeos, tá? Porque aí é possível você ter muito mais sucesso. Então, por exemplo, né? Ontem a gente fez um hambúrguer. Né? A gente utiliza no hambúrguer a aveia. Carol, eu não tenho aveia, eu quero usar outro tipo de produto seco. Eu quero usar uma farinha de arroz. Eu consigo dar um ponto para o hambúrguer com uma farinha de arroz? Consegue. Vai ficar igual? Não vai, tá? Então, você consegue um visual bacana mesmo de hambúrguer com essa farinha? Consegue. Então, é isso que todo mundo precisa perceber, tá? É possível, mas quando você faz a troca de um ingrediente, você acaba aí tendo um produto final diferente. Isso é ruim? De maneira nenhuma, tá? Eu só quero que vocês imaginem qual é o resultado final que você realmente deseja nesse petisco.
Estou muito feliz em todo mundo me acompanhando, eu e a Betina aí nessa semana da confeitaria para cães e gatos. Essa semana tá intensa de conteúdo, tá? De aulas. Final de semana temos evento também muito legal que vai acontecer no Aras, aqui da nossa região. Então, fiquem ligados, tá? Que além de conteúdos, a gente vai trazer bastante informação, rotina do nosso dia a dia. Para quem quer entrar no mundo da confeitaria pet, gente, essa é a hora. Aproveitem muito, 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 muito essa semana da confeitaria. No domingo, a gente vai ter a super aula da pasta americana pet. Então, para quem quer fazer um bolinho de aniversário para o seu pet, ou então quer aprender como fazer essa pasta americana, tá? Vai ser a hora. Domingo, eu e a Betina ao vivo com você, tá? E durante ainda toda essa semana, temos aula. Amanhã tem mais uma aula que vai ser um cheesecake com calda de morango. Vai ter ainda aula com a Betina ao vivo aqui no Instagram. Aula comigo também aqui no Instagram. E domingo vai ter a nossa super aula ao vivo comigo e com a Betina. Todos lá com a gente na nossa loja. Vai ser na cozinha da Chefe de Animais da loja para mostrar um pouquinho também do nosso trabalho e contar para vocês um pouquinho mais da nossa experiência. Muito, muito, muito obrigada pela companhia. Tenha uma ótima quarta-feira. E também, além disso, quem ainda não se inscreveu na Semana da Confeitaria para Cães e Gatos, é a hora. Pessoal, quem quer saber mais sobre essas aulas aí, que não assistiu ao vivo, fiquem tranquilos. Até o final dessa semana você pode assistir quantas vezes você quiser. A gente também está online para responder todas as perguntas para vocês sobre essas aulas, tá? E também para dar cada vez mais dicas. Muito obrigada pela companhia, boa quarta-feira para vocês e fiquem ligados aí que essa semana é intensa para todos nós. Beijão, galera, valeu!